tarde! Hoje estamos aqui com o grupo de podcast Bodycast e o tema de hoje será sobre dança e saúde física e emocional. Estamos com as entrevistadoras Laura Hofpap, Luísa Paza e as nossas entrevistadas de hoje são Karine Beber, ex-dançarina do grupo Soma e nossa teacher de inglês, e Sofia Félix, formada em Educação Física e professora de dança da Soma e trabalha na Unifeb. Bom, então, gente, para começar, a gente queria saber de vocês como que a dança entrou na vida de vocês e o que ela representava para vocês no início dessa trajetória. Pode quem quiser começar. Sofia, tem as honras. A dança ela entrou na minha vida de uma forma... Né, o colégio que eu estudava, ele oferecia dança no extra classe. Então, eu achei aquela coisa, a mãe vê que tem, oferece para a filha, né? Sempre aquela questão. Sim. Acho que eu tinha 5 anos, eu fiquei até os 7, assim, foi curto período, né? Não tinha muita noção, só... fazia, tava com as minhas amigas, gostava, e sim. foi isso. Depois acabei parando e experimentei outros esportes, que também o colégio oferecia na época. E depois, com uns 13 anos, eu fui assistir um show de dança do grupo Soma. Eu fui prestigiar uma prima minha. E eu olhei aquilo, eu fiquei encantada. E pela primeira vez, assim, eu decidi agora eu vou fazer dança. Uhum. Então eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, agora ano que vem eu quero fazer dança. E quando eu comecei, assim, que eu pisei na sala, eu falei, não é só isso, né? Eu acho que foi uma coisa muito... Um sentimento muito louco, assim, até de assistir, realmente, eu nunca tinha parado e assistido um espetáculo realmente entendendo o que é, né? O que é a dança, o que está sendo envolvido ali, prestando com atenção, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente assiste aqui, mas vai. E agora tu assistir, tu entender os detalhes que estavam ali, né? E ver alguém que eu também gostava, que era minha prima, em cima do palco. E, nossa, aquilo foi sensacional. O tema do show, eu me encantei na hora. E daí eu comecei a fazer aula e dali não parei mais. Bonitinho. Pra ver como a escola é importante. Gente, é muito engraçado. Pra ver como o papel da escola é importante apresentar algumas modalidades, né, pros alunos. Eu não tive essa sorte, eu tive com outros esportes, assim, sempre quando meu Deus, tô falando da década de 80, 90, né? Então, na escola havia mais os esportes, a dança... Ela estava ainda começando em Brusque, né, com pequenos grupos. Tinha basicamente 2 grandes iniciativas, que era a antiga Rojan, que havia em Brusque, que hoje é a pessoa que, na verdade, começou um trabalho com a Naira lá no grupo do estúdio da Naira, né? Embora a Naira tenha dançado na Soma, mas quem ajudou muito, assim, também a ela dar um outro passo, né, foi a Zen, que tinha esse grupo Rojan, que tem uma história com a dança. O Betinho está há muitos anos, eu diria que hoje ele é o mais antigo, né, da cidade. Tem a Roseles também, com o Slum Sky, que ficou muito tempo também trabalhando junto com o Betinho, né. E assim, também a Neide, que veio logo depois também. Eu acho que a Neide até foi muito contemporânea do Beto durante muito tempo. Eu teria que rever, assim, né. Mas a dança, ela veio por um acaso, para mim, não veio pela escola. Veio um pouco pelas iniciativas do colégio, com algumas questões, por exemplo, voltadas à apresentação. E o São Luís tinha um negócio chamado Maratona Cultural. Sim. E aí, ali eu percebi, talvez, que eu teria alguma aptidão, né? Eu acho que pode sim acontecer de, às vezes, você cair nesse universo e se encontrar nele, batalhando por ele, tipo assim, eu não sou muito boa, mas eu vou insistir, eu vou, então, desenvolver. Ou não, ou tu logo percebe que tu vai bem, e aí tu te entrega aquilo, né? Sim. Então, algumas amigas já faziam, algumas colegas, assim, e aí eu fui pra Soma. Achei bem difícil no começo, mas depois de uma apresentação que eu lembro, assim, que eu senti assim, cara, eu acho que eu sei fazer um pouco disso, eu acho que eu levo jeito. E aí fui me envolvendo mais. Eu acho que é uma maneira de pertencer a um grupo também. Sim. Então eu encontrei ali um lugar muito confortável do grupo, talvez que eu não sentia tanto em algumas outras áreas, por exemplo, na escola. Então ali no grupo da Soma, daquele meu grupinho de meninas, eu me sentia mais pertencente, sabe? E aí aquilo
acabou desenvolvendo uma identidade, né? Com a dança. A dança, eu penso ela como algo muito revolucionário, né? E que costuma trazer talvez outras lentes assim para olhar para a realidade. E eu percebi também que na época, que isso aí tem 30, 40 anos, tá naquele meio era também sair um pouco daqui. Era sair um pouco de Brusque. Então isso foi um pouquinho interessante para mim, sabe? Como adolescente, eu comecei mais tarde, não, se bem que tu fizesse um pouquinho, né? De quando era criança. Eu nunca fiz de criança, eu comecei ali com 12, 13 anos, que foi quando tu retornaste. E aí foi assim, foi sem querer, mas eu vejo a importância, assim, disso aparecer na escola. Por exemplo, aqui agora a gente tem também, acho que no São Luís, outras escolas também tem essa proposta, né? Não sei como é que tá no município, assim, né? Estão por fora hoje em dia. Mas a cidade cresceu e o número de estúdios também cresceram. Isso é um ponto positivo, sinal que a modalidade está aí, né? Tá brigando por espaço. Foi assim. Eu acho muito, tipo, tocante, assim, quando a gente percebe essa virada de chave de, tipo assim, quando a dança deixou de ser algo que você só vai porque sua mãe te acha boa, pra quando você começa a realmente dançar porque você percebe que você gosta disso, que você quer realmente desenvolver sua habilidade naquilo, sabe? E é muito engraçado, porque nessa janela que eu fazia dança quando eu era pequena e até eu decidi que realmente ia fazer dança, eu sempre dancei. Com as minhas amigas, eu montava coreografia, montava essas questões de maratona, sempre as que ontem. Eu adorava, já tava todo mundo, vamos dançar, e vamos. Mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça até eu realmente assistir uma apresentação, nossa, eu vou fazer aula de dança. Tinha amigas que faziam, mas nunca tinha... Esse chamado. Aí eu assisti o espetáculo e foi bem no ano que eu tinha parado, não tinha feito mais nada, assim. A dança entrou na minha vida num momento muito, muito certeiro, assim. Realmente era pra ter sido ali. Era pra ser. Era pra ter sido ali. E daí, realmente, nossa, sentei também no susto, assim, tu vai a primeira vez que eu dei uma aula de dança, tu volta, é um impacto. É um impacto. E começa diagonal e aí tu vai... Gente, você sabe que o Pas de Bourrée pra mim foi super difícil, eu lembro. Eu fui caminhando da Soma, a Soma era lá no Maluche, onde é a Escola Charlotte. E eu vinha caminhando, fazendo, porque eu não tinha pego. Meu Deus! Pensa, uma coisa boba, né? Mas eu lembro assim, que aquilo foi bem marcante. Que legal. Eu acho que só, assim, quem realmente já teve essa sensação, tipo, enquanto tá dançando, que, tipo, assim, tu fica... Nossa, acho que entende o que a gente tá falando, assim. E tem seus impactos bons, mas, tipo assim, vocês já sentiram alguma vez os impactos psicológicos negativos em relação à dança? Tipo, comparação, ou, tipo... Sei, nesse sentido de psicológico mesmo, que vocês talvez já pensaram em desistir. Cansaço, assim, exaustão do corpo. Que é muito comum, assim. né, também. Esse aí é o... Avaliação, quero ver. Isso é complicado, tema sensível. A dança, pra mim, nesse momento que ela veio, foi muito certeira. Porque eu era uma menina muito tímida, muito insegura. Assim, extremamente... Eu não falava na sala de aula normal, na sala de dança, eu não falava. Então a dança, se eu estou falando aqui com vocês hoje é por causa da dança, né? A dança ela me moldou como pessoa, ela mostrou um lado meu que eu não sabia que existia. E assim, eu devo a minha vida, a minha... Eu sou Fia pessoa, eu sou Fia profissional, eu sou Fia bailarina, eu fui moldada pela dança, pelos professores que vieram nessa minha trajetória. Então a dança, ela me tornou, assim, trabalhou comigo integralmente. Mas também a dança, ela tem... Pela idade também que eu comecei ali, que foi os 13 anos, é uma idade difícil, né? É uma idade de pré-adolescente, já carrega muita coisa em questão de imagem, muita coisa. E a dança, ela tem a questão que é, tradicionalmente, né, que a gente tem, o esquema de aula de dança que a gente tem é voltado de frente para o espelho. Sim. Isso é o que a gente tem hoje, serve para correção, tudo. Sim. Mas principalmente essa parte de comparação, de você estar ali, você olhando os seus erros no espelho. E isso na cabeça de um pré-adolescente se tu não tem uma mentalidade muito forte, é uma bomba. vai ser um gatilho. Sim. Vai ser um gatilho muito grande.
E de até tu conseguir separar, eu tô olhando uma menina que dança muito bem na minha frente, tô olhando ela no espelho, tô me inspirando nela. Meu, o que que eu posso pegar, né, disso? O que que eu Sim. consigo absorver? Mas tu não tem essa consciência com 13 anos. Conseguir Tu separar, fala, nossa, né? ela consegue, eu não consigo. Uhum. Nossa, eu quero conseguir, ok, vou trabalhar isso, né? Quero conseguir. Mas aí tu não consegue. E tu tem que respeitar esse processo, né? Sim. É um processo lento, é um processo de construção. Então, essa parte, nunca adiar o professor comparar alguma questão que muitas vezes acontece, principalmente quando se fala em nível de companhia nesses trabalhos, assim, a questão principalmente de corpo físico, né, estético, é bem mais puxado. Isso nunca tive em nenhum momento. Nunca é algo que realmente foi meu pela fase que eu tava vivendo. E quando tu consegue sair do espelho, principalmente, aí tu dança. Sim. Desapega Essa- do espelho. Essa é a diferença. Quando tu sai dessa caixinha de você tá ali no espelho, você tá se comparando, tentando... O espelho, ele é um instrumento pro professor. É pro professor que está ali na frente conseguir olhar, porque o espelho até pro bailarino, ele acaba perdendo um pouco da consciência corporal. Né? Tu tá dançando em frente do espelho, no espelho tá dançando super bem. Tu sai do espelho e vai dançar no palco, tu Super tu diferente. se perde. Né? Então, pro bailarino, o espelho, nessa questão, ele acaba perdendo um pouquinho a consciência corporal. É uma ferramenta de trabalho pro professor. Sim. Né? Então, o bailarino, quando ele desliga do espelho e ele entende que ele está na sala, ele está dançando, mas ele trabalha em outros planos, não só virado pro espelho. E ele começa a entender, aí ele dança. Sim. E daí ele realmente, assim, Acho que consegue... algumas companhias trabalham já sem espelho. Né? Sim. Não, muitas vezes, tipo, se não só tem espelho na parte da frente, fica virado, tipo, tem competição, vamos desapegar do espelho, aí vira de costas. só. Alguns lugares já tem É uma prática que, quando eu dançava, Sim, nunca nem se ou falava já sobre é a isso. aula dentro do palco, né? É. O espelho é o móvel que, ok, usa ali em algum Sim. momento, Sim. mas depois tira. A maioria dos cursos, né, acompanhei o curso do Grupo Corpo, assim, vi muitos que foram em palco, assim, palco. aberto mesmo. Uhum. E aí Nossa, você não vê o que tá uma linguagem fazendo. nova, né? Porque há 20 anos o espelho era tudo, né? É o esquema tradicional que a gente tem, né? Em Ele é cursos. essencial e até você consegue, a bailarina consegue simular se o joelho tá estendido, consegue também já ir criando, mas eu só consigo ver que meu joelho tá estendido porque eu estou olhando, eu não consigo sentir ele estendido. Perfeito. Essa é a diferença. E quando realmente tu consegue entender teu corpo, né, como como se tu desassociasse, assim, né? Se essa imagem agora, e a dança, ela consegue Que é o fazer. propósito pro palco, né? Exatamente. Porque o fim de tudo é a apresentação. Querendo ou não, assim. Não deveria ser só isso. Esse é. Mas ela é a hora de você comunicar o que você tá querendo, Sim. sei lá, construir como arte, né? Uma das principais construções da dança é a consciência corporal, né? E o espelho, ele acaba tirando um pouco disso. Sim. Como eu falei, é essencial, só que muitas vezes essa questão do espelho até tem duas questões. Que é você, digamos, colocar seus defeitos, assim, seus erros, né? Apontar seus erros, mas também a questão do ego. De você daí... Vaidade, né? Vaidade, e também que entra na parte depois de uma autoestima. Também que a dança trabalha. Então tem esses dois pontos, né? Que a dança é um dos principais meios de construção, por exemplo, de autoestima, de autoconfiança, que depois que eu consegui sair disso, é o que aconteceu comigo. Né? Que aumentou de uma menina de 13 anos tímida, que não tinha segurança, que agora eu consigo ter mais Hoje é a confiança. pessoa mais solta possível. Olha! Então isso graças a dança. E que, às vezes, a gente não consegue ver isso como uma opção para muita gente. Sim. Como a dança como algo que, de fato, pode ser um trabalho de verdade, que você pode construir ali dentro e que pode ser uma profissão. Porque é difícil você ver, inclusive pais, apoiarem a decisão de filhos que querem ir para uma área, como é o caso da dança, dos esportes também, né? Embora a dança fica sempre nesse limbo entre esporte, arte. Até na terça-feira agora foi aprovado um projeto de lei, que é a lei da dança, né? Que Não sei. Que daí pra poder atuar como... Que é regulamentando a profissão de professor. Nossa. E isso vai estabelecer vários direitos dentro da profissão, né? Até vai ter uma questão, digamos... Mas diferente daquilo que já era, assim, entendido de que o professor de dança teria que ser formado em educação física, não necessariamente? É porque até essa questão, hoje o profissional de dança, né? Hoje, até essa semana, o profissional de dança, digamos, foi o que aconteceu comigo. Eu era uma bailarina que me dedicava, acharam que eu tinha potencial, vamos experimentar ela colocando ela para dar aula de dança. E é o que acontece assim que a maioria dos profissionais
foram construídos, né? Os professores que atuam hoje, a maioria foi construída sim. Mas agora com essa aprovação, e principalmente quando tu vai jogar isso pra dentro da escola, quando tu vai trabalhar, digamos, a dança no extra-classe, vai ter que ser agora um profissional formado em dança, licenciado em dança. Porque a dança, ela tem uma tradição cultural, ela tem um processo... Educação física. Não na educação física. Ela é um processo pedagógico que tem que ter, né, de desenvolvimento da criança, como uma licenciatura, né? Uma licenciatura em pedagogia. Sim. Né? A dança, ela tem... Tanto que o nome são escolas de dança, né? Você ensina, é uma escola, você está ali, você Porque tem aprende, também você o curso de forma. dança, mas ficava nesse limbo, né? Entre Sim. o profissional poder ser formado em educação física e atuar como professor de dança, né? Hoje, assim, quem tá atuando hoje como professor, a lei, daí, digamos, meio que é Sim, como descartada. aconteceu né? com os antigos, né? Que Isso. não eram formados em nada. Sim. Que daí eles tiveram digamos, um gap de espaço, né? No caso do Betinho, da Roseles. Eles não precisaram ir para nenhum lugar. Só precisaram confirmar de que eles trabalham com aquilo há tantos anos, né? Sim, os anos de experiência de trabalho. Isso. E aí agora, para ser o curso de dança, ele vai ser muito mais valorizado. Até vai ser estabelecido um piso salarial, direitos para quem trabalha como artista, né? Quem é contratado como bailarino. Um monte de questão de figurino, que é digamos, a empresa que contrata tem que dar o figurino, tem que dar tempo de descanso, tem que ter tantas horas de ensaio. Vai melhorar ser muito. Esse olhar para a dança como trabalho. Exatamente. Eu até comparo, por vezes, eu que trabalho com inglês, né? Essa coisa de assim, tudo bem, agora novas inteligências artificiais, a gente muda um pouquinho, mas assim, de às vezes alguém quando vem falar com você diz assim, tu não pode desmontar rapidinho um negócio ali para mim? Como se fosse uma coisa muito simples. Você pode traduzir o texto aí rapidinho para mim, são 2 frases. Mas tem todo um conhecimento, né? Todo um desenvolvimento de trabalho para tu chegar naquele lugar e tu fazer aquilo com a maestria que tu faz, né? E aí isso era tido como, não é trabalho. Eu tenho minha melhor amiga, Elisa, que é contadora de história, também. Ligam e digo, só rapidinho aqui no aniversário, tu podes vir aqui contar uma história? Poxa, eu levei tempo para pensar nessa história, para decorar essa história, para pensar nela como uma maneira de me comunicar, ou o que aquilo vai significar, a mesma coisa, um professor, um atuante da dança, né? Sim. E rola muito isso, eu acho que, de quebrar um galho, né? Que daí não, não leva a sério, né? Sim, o artista, né? Que trabalha com o corpo. E é todo um esforço por trás. Agora vai vir até uma questão de direitos autorais também pra coreógrafo. É verdade. Mas eu vi, foi aprovada pra lei federal já? Que eu vi que tava, acho que no caminho pra lei federal, né? Nossa, isso eu Vai mudar quero a história da dança. Vai, tipo, revolucionar, Vai. assim. Não, porque a vinda dos vídeos e do acesso a tudo que é bailarino e coreógrafo, a tudo que está sendo feito por aí, Mudou muito. cara, as cópias estão aí, né? Sim. Tudo bem, embora a gente vai recriando. Mas tem coisas que tu pega prontinho, né? E sim, que massa! Vai ser... Um Pra grande aumentar desafio. o reconhecimento, assim, né? De coreógrafo pra coreógrafo. Às vezes só tipo, pega inspiração e nem sabe, assim, quem realmente que teve aquela ideia, porque às vezes aquele grupo já pegou referência de outro grupo. Claro, assim, a inspiração eu acho que sim. Nem sei se a gente vive sem isso, né? Mas assim, você pegar um recorte inteiro, como se eu pegasse um trecho de uma música e eu coloco dentro de outra, digo que aquilo tudo é meu, tem que cuidar, tá? Sim. Eu vi até um relato de um jurado de um festival recentemente, que ele viu no palco que era o solo de que um amigo dele criou, que é o amigo dele coreógrafo. Nossa. Criou sendo representado por outra pessoa, o mesmo nome, a mesma música, a mesma coreografia. Meu Deus. E que o Brasil é imenso. Sim. Qual a Por chance? que a gente não... Não, e de sem querer tu poder esbarrar numa coisa, gente, essa sequência é minha. Então. E eu tenho como provar. E chegou a ser Né? comentado do jurado? Ele chegou a, tipo... Eu não sei Desclassificar, exatamente será? Mas ele gravou um vídeo relatando isso, né? Ele falando essa questão de direitos autorais. Tudo. Mas como não tinha, justamente. talvez, Como não tinha um lei. recurso assim, dá pra levar pra frente, né? Sim. Já que é legal, você viu disso, né? Terça-feira, foi. Junto com a lei. Gente, lei. News, tá? News aqui Na updated. Muito bom. E falando em competições, vocês já participaram de alguma competição? A gente queria saber como que é o ambiente emocional nesses momentos, e não só de competições, mas até mesmo de apresentações, né? Shows, assim, regulares anuais. Se não foi Vem de uma competição, outra show geração, aí. né? Então, a dança, na década de 90, 2000, aqui em Brusque, a gente tinha alguma coisa de festivais. O de Joinville já acontecia, a gente chegou aí.
O de Salete, que foi um dos assim, mais marcantes para mim na época. De Itajaí, da Mary Rosa, que ainda tá ali, né? Inclusive a Mary Rosa tá muito doente, né? Uma coisa que me cortou o coração, porque ela foi, eu acho que ainda é um dos grandes nomes, eu acho, em Santa Catarina, né? Da dança. Como também a Adriana, ali de Balneário, não sei como é que ela tá hoje, até esqueci de perguntar da última vez que conversei com o Betinho. Então, assim, os festivais, eles eram mais tímidos, porque a gente não tinha também esse acesso todo e não tinha também esse fervor. Hoje tem muito mais estúdios e pessoas trabalhando com dança na cidade, até porque a cidade cresceu, do que era 20, 30 anos. Mas nós íamos, né? Com um outro formato. Eu nunca gostei muito de festivais, eu particularmente. Eu vejo a função deles, o valor que eles têm também, principalmente quando a gente olha para as academias ou para os estúdios como um lugar que é uma empresa. Sim. Empresa, tu tem que agradar também cliente, tu tem que motivá-los por algum motivo. Não é algo que me agrade. Eu sempre gostei mais da ideia de companhia. Sim. Né? De iniciativas onde você pode criar algo para repensar coisas que para aquele grupo tem uma importância, ou para quem está tocando esse grupo, ele, né, o artista coreógrafo, o artista que vai guiar, vai pensar, eu gostaria de falar sobre isso aqui eu sei que dá para dançar, e isso eu posso mudar a maneira de as pessoas olharem para essa temática. Né? Então, sei lá, vou pegar Deborah Coker, que um dos espetáculos dela tem a ver intimamente com a vida dela em relação ao neto, que é o Acura, que é onde ela trabalhou com a questão da pele, porque ele tinha uma doença na pele. Então, aquilo para ela era tão caro, tão importante, que ela pensou, eu estou num lugar hoje que eu posso falar da minha experiência por meio dos meus bailarinos e aquilo tem um significado absurdo para um monte de gente que vai assistir. Que fala sobre doença. Sim. E fala sobre como viver com doença. E aquilo ela quer dizer dançando. Sim. Eu acho isso necessário para o mundo, sabe? Então, eu gosto dessa ideia de companhia. Sim. Do que as competições. Eu, particularmente. Eu vejo que os festivais, eles são uma maneira também de democratizar a dança e levar a dança para lugares que às vezes aquilo não é tão presente. E que pode também sensibilizar essas comunidades e fazer a dança ficar também mais aparente. Porque senão ela é uma coisa que, dançar. Sim. Né? Até trilhar caminhos, assim. Não é futuro dançar. Sim. Né? Trilhar caminhos, isso mesmo. E daí você talvez grupo, empolga mais pessoas, uma pessoa né? até. Se envolver. Quer ver uma coisa? Nada, quer dizer, pouco tem, né? Mas a capoeira é uma coisa que a gente perdeu muito. Sim. E que era uma iniciativa super importante, né? E ela tá bem apagadinha, né? Tudo bem, talvez em outros estados nem tanto, mas ela era grande aqui em Brusque. A gente tinha vários lugares onde você podia encontrar o que aconteceu, né? Algum valor econômico, algum valor de imagem, algum valor político-social, eu não sei. Alguma coisa aconteceu para aquilo murchar. Sim. E a dança teve seus momentos em Brusque de estar murcha, tá? Teve antes de dar um boom aí que teve nos últimos tempos. Agora, com esse tipo de notícia que tu trouxeste, Sofia, assim, me dá mais esperança ainda. Sim. Eu não fui tão corajosa quanto tu. Isso é uma coisa que eu admiro, assim, quando eu te ouvi agora falar, quando eu lembro que a Naira tomou essa decisão, quando... vamos ver outra pessoa, assim. A Raquel eu nunca conheci muito, assim, ela não tá aqui agora falando, né? A Indy também. A Indiara não é muito da minha época. A Naira, sim. A Juliana Krieger, que não tá mais aqui, tá em São Paulo, mas que é da minha época, da minha turma de dança. Porque, embora eu tivesse essa paixão, essa, talvez, facilidade com algumas coisas, hoje não mais, né? Mas na época, sim. E até alternativas, assim. Eu lembro que eu fui pro Rio e eu fiz uma audição lá, junto com o Rodrigo Vecchio. O Rodrigo foi. E eu tinha, assim, preconceitos mesmo, assim. Uma coisa que hoje eu consigo ver melhor. Eu, tipo, cara, não vou conseguir viver disso. Sabe? E aí eu tomei outras decisões. Que também tô super... Eu ainda tô, como eu digo assim, eu tô um pouco ainda no palco. Sim. Porque trabalhar com colégio, com escola, que... Talvez por isso que eu também, quando eu sou formada em comércio exterior também, né? Quando eu me formei em comércio exterior, eu fui pra dentro da empresa, que era naquele escritóriozinho,
E eu dançava de vez em quando, porque a dança sempre tá ali, né? Você tá, Sim, Sim. sempre tá parece ecoando. voz. E aí, eu entrei pela primeira vez nos cursinhos para dar aula de inglês, porque eu falo inglês, dá aula de inglês, né? E aí que eu vi assim, cara, eu gosto de colégio, eu gosto de sala de aula. Mas acho que também tinha um resquício de uma coisa que para mim era muito importante, que era a dança e o palco, né? E a arte em si, né? Eu sou muito apegada à literatura também, enfim. E, pô, eu não decidi pela dança. Talvez hoje, assim, não é um arrependimento, tá? É só uma observação de que é preciso não ter medo também de, às vezes, você seguir alguma coisa que pra ti dá muito arrepio, assim, sabe? Que bom que eu escolhi também a educação, porque é um lugar muito bom de fazer parte, ouviu? Seu ótimo. Né? Tu educas também, Sim. né? É, Quem de trabalha uma forma com diferente. a dança também está educando, né? De outra maneira. Maneira como tu falou do espelho, do Né? quanto que aquilo vai estabelecer as relações entre as pessoas que vão estar ali na tua mão, Tudo né? um estudo. Né? Esse cuidado que talvez na minha época não era tão claro, não era tão Sim. consciente de que o espelho podia atrapalhar. Talvez pra mim não, que estava resolvido com o meu corpo, que não sei o quê. Sim. Mas pra talvez outra pessoa. Eu tive uma aluna, Sarinha, que hoje está fazendo letras na UFSC. Ela disse que pra ela a dança foi extremamente traumático. É. Me doeu quando ela me contou isso. Ela disse, eu acho tão bonita. Mas pra mim foi horrível. Eu me sentia mal no meio da galera. Sim. Voltando um pouco àquela pergunta, né? Eu nunca me senti mal dançando. Eu tive talvez pra ver, né? privilégios. Diferente pra cada um. Eu já me senti envaidecida e um pouco competitiva. Isso me preocupou um tempo atrás quando eu tentei voltar a dançar mais velha, assim. Que daí é uma fraqueza, mas claro que muito mais maturidade. Mas assim, cara, eu não consigo mais fazer aquilo. E aí eu ficava um pouco frustrada. Sim. Então o que era pra ser livre ficou um pouco assim... Putz, não tô tão me sentindo tão bem como eu gostaria. Sim. Mas daí tem a ver mais com a vaidade. Mas não lá na adolescência. E quando a Sara me falou aquilo, cara, eu fiquei assim, ó, cara, eu acho que ela não deve ser a única. Não. Deve ter muitas né? meninas Sim. que ao invés de entrar e se sentir como tu, se sentiu empoderada, eu gosto e eu acho que tá me ajudando, É o meu foi o lugar. contrário. Desiste por isso daí. Eu Aham. falo, a dança ela me salvou muito, mas antes ela me deu uma boa destruída. Assim. Dá umas É, machucadas. sério, tu teve Sim, essa... tive. Não, quando eu comecei a dançar, exatamente por essa questão do espelho e da autoestima, pra mim foi muito difícil. Eu tinha transtorno de imagem e, gente, eu ficava aí 2 horas por semana na frente do espelho. Ó, Então, nossa, foi muito difícil esse início, assim. Mas depois, e eu fico muito feliz que eu insisti, porque, graças a Deus, eu sempre tive professores maravilhosos, assim. Sim. que conseguiram te... E que me mostraram as minhas potencialidades. Sim. E como, Sim. a gente vai trabalhar assim, né? Eu sou uma pessoa, até a questão da minha altura, eu tinha muito problema com a minha altura. Eu dançava, gente, com meninas gigantes, sabe? Gente, com a perna na orelha, eu não sou assim. Mas o que eu tenho de bom pra trazer também? Ok, você quer ter perna na orelha, a gente vai trabalhar, vamos conseguir uma perna na orelha. A gente consegue, né? A gente consegue trabalhar essa parte física também. Mas a gente tem outras coisas que tu consegue trabalhar, a gente consegue trazer essa potencialidade. Sim. E esse é o papel do professor, né? O professor de dança. Por exemplo, dentro de uma coreografia, é você conseguir trabalhar as potencialidades de cada um. Desafiar Sim, também, mas conseguir trazer esse olhar, o que a Melhor gente tem de de cada. bom de cada bailarino que eu consigo colocar dentro de uma coreografia. Sim. E pra ti É, as o questões ideal. da competição? Já que tu já dançou em competição, já é aí tem professora agora. Eu comecei a dançar com 13. Com 13 anos eu voltei a dançar. Com 14 anos eu fui competir a primeira vez. E fui competir com solo. A primeira, assim. Nossa, direto assim. Vamos junto. Direto já. E, na verdade, desde a parte da apresentação, comigo foi ao contrário. Na sala Isso de faz aula, o quê? Tipo, eu tenho 22. E uma dúvida, foi com o Betinho ou com a Raquel já? Ou era outro? Eu comecei a dançar com a Raquel. Uhum. Eu comecei a dançar com a Raquel na Soma. Aí essa parte da competição, a Raquel ela tava ali na parte que ela ficou gestante, né? Então daí é um solo que ela iria dançar. Aí o Beto falou, esse solo não vai conseguir dançar, então vou te pegar. vamos Que pegar... responsa. Vamos desenvolver. Eu peguei acho que a coreografia em 2 dias, então vocês começaram a passar no sábado, era outra semana. Faltava 2 semanas. Meu Deus. Foi bem doideira. Mas coisas que a dança me mostra que realmente eu consigo, né? Se eu Sim. pegar e, vou me dedicar, a Sim. gente consegue. Então a dança vai trazendo esse olhar também. Mas eu gostava muito de estar em aula, apesar de tudo, mas eu me sentia muito bem em aula. A
adoro fazer aula. Eu me sinto assim... eu entro na sala, era aquilo. Tá acontecendo às vezes tanta coisa. Eu entrava na sala, as pessoas que estavam ali, as pessoas que a dança me trouxe, né? Isso eu acho que juntou os cacos, assim, sabe? Sim. De muita coisa. E... É muito bonitinho. O festival, as apresentações, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, né? E como eu estava gostando de dançar, eu queria ser boa naquilo. Então eu queria, me dedicava, né? E eu ficava com muito medo, assim, desde show que tinha, eu ficava muito ansiosa. Festivais e mais ainda, eu entrava até medo, assim, Paulo. Sim. E daí Sempre. chegou uma hora, um momento, assim, que meu pai perguntou, mas tu quer continuar? Porque parece que tá te fazendo tão mal. Nossa, tu ficava, chegando em casa, chorava, desespero, assim, né? Um medo de falhar, Medo assim, de é falhar, verdade, né? medo de falhar, exatamente isso. E se eu errar na hora? E se eu esquecer? Mas e se tá tudo bem, né? Não tem o que fazer. Né? Se acontecer na hora, nunca aconteceu realmente, tem um erro muito grave de esquecer alguma coisa, precisar sair do palco, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas a dança, ela vai te construindo também. E é isso, na verdade, que hoje, como professora, eu tento... É difícil, assim, tu ensinar isso. É uma coisa que é um peso muito grande pra mim, né? Eu passar isso pras minhas alunas agora, assim... Gente, a gente ensaia porque deu tudo certo. Se na hora deu tudo errado, tá tudo bem. A gente sabe que fez nessa parte, Tudo né? bem, exatamente. Você não tá sozinha. Tem um coreógrafo que torce por você. A pessoa da iluminação tá lá também torcendo pra que dê tudo certo. Então, Quem tá assistindo Quem tá também. assistindo, tudo certo, né? E demorou muito pra essa chave virar na minha cabeça, porque, nossa, é tão curto o tempo que tá no palco, são 3 minutos. Tu não aproveita isso, tu trabalha tanto e tu chega, tu fica ali sofrendo. Teve uma vez que eu dancei um solo, e o tempo todo que eu tava dançando, eu tava na minha cabeça pensando assim, nossa, eu errei isso, nossa, eu não sei o quê. E, eu não dancei, eu só mostrei a coreografia. Apresentei. Eu mostrei a coreografia, eu apresentei. Eu não dancei de verdade. E isso doeu muito, assim. Que eu saí do palco e fiquei, que coisa. Acabou, sabe? Tipo, acabou e eu nem Que fiz acabou nada. e eu não curti, eu não aproveitei. Tem que ser gostoso. Tem que ser uma coisa que tu sobe no palco, tu se envolve, tu se Parece que a entrega. música te leva, assim. Isso é a dança. Sim. Isso é a dança. Não é eu chegar lá, apresentei uma coreografia, ok. Não, tu tá ali, é você estar ali. Eu acho que essa que foi a questão pra mim. De corpo e alma, assim. Quando virou essa chave, aí realmente eu comecei a gostar. Claro que o festival ele tem uma questão de você estar sendo avaliado, né? E a gente, por mais a gente falar, vamos participar, a gente quer ser reconhecido. Eu acho que o festival, principalmente para bailarinos que estão iniciando e para coreógrafos que estão iniciando, é válido porque você tem uma avaliação de pessoas que já estão nessa área há muito tempo. Daí você ouvir pessoas de fora, porque você ouvir, digamos, do seu professor que assistiu uma coreografia sua, que assistiu um trabalho dele você dançando é uma coisa, né? Ou um outro professor assistindo um trabalho que você criou. É uma oportunidade para isso. Então você conseguir... ouvir o último festival que a gente levou, que ano passado foi o primeiro festival como coreógrafo. Né? E quem avaliou ele foi Fernando Lima, que ganhou o Festival de Joinville. Nossa, então, é muito ouvir tu escutar e, nossa, ouvir as observações dele, né? Claro que a dança, ela tem a questão que ela é totalmente subjetiva. Sim, Quem tá avaliando, tu vai levar a mesma coreografia, os dois jurados estão do lado do outro e vão falar, às vezes, coisas totalmente diferentes. Sim. Porque essa é a subjetividade da arte, né? Sim. É bom que, na verdade, a gente tem isso. Mas... Imagina a Pina Bausch. Não sei se vocês sabem o que é Pina Bausch, aquela coreógrafa alemã, que começou a fazer algumas coreografias, assim, inspiradas em animais. Então, imagina ela sendo avaliada num festival de dança. Sim. É o nome. É você Percursional de pegar contemporânea, né? aquilo que serve pra ti. Né? Dentro do que você acredita, dentro do trabalho que você desenvolveu. E agregar, né? Que igual a gente consegue daí agregar dessa forma. Então, acho que pra isso a parte do festival, ela acaba sendo muito válida. De você experimentar e até, vou usar, quero ver o que eles vão falar. Sim. Né? Exatamente, vou colocar no festival uma coreografia totalmente diferente, pra ver se eles concordam com a crítica, o que eles vão falar, se eles discordam. Então, acho que isso acaba sendo muito válido. O se expor a crítica é muito positivo, eu acho. Sim. E aí depende de como o coreógrafo vai levar isso pra coreografia dele, né? Tipo assim, se ele vai pegar só as críticas ou se ele vai, tipo, pegar cada contribuição, assim, pra melhorar a coreografia mesmo e não se deixar levar só pelo, tipo assim, não gostei disso. Mas o coreógrafo gostou, tipo, ele quer que continue assim, tipo, ele gosta dessa parte, então ele acha que, tipo, é a essência dele, assim, tipo... Então ele não vai mudar só porque um jurado falou que não gostou. O outro jurado pode ter amado, sabe? E a Tipo, cada são ano, versões. assim, o que eles avaliam é totalmente diferente. Então, realmente, de você... Nossa, tem coisas que fazem muito sentido e que é muito legal de escutar. E que às vezes eles falam, nossa, essa parte... Nossa, total sentido, fez muita... Nossa, deu um boom
com a coreografia. Sim. Outras não, né? Mas daí, essa parte, assim, do festival, de como eu reagia, né? Foi... E até nas apresentações hoje, elas mudaram bastante, né? Porque é aquilo, tu treinou, você ensaiou, não são 3 minutos que vão invalidar tudo isso, né? Sim. No show é mais tranquilo, porque a gente repete a mesma coreografia durante 3 dias. Então, Sim. um dia tu é bom, outro dia tu não é, outro dia tu tá cansado. Outro dia tá meio ruim. Então, totalmente de uma coreografia pra outra já foi, assim. Então, é um ambiente mais descontraído e de aprendizado também, né? O festival, querendo ou não, a pressão vai ser maior porque tu tá sendo avaliado. Né? E você, claro, daí vem a questão E do você dança para bailarinos, né? E o espetáculo da academia de fim de ano, os familiares, pros amigos. Pros né? amigos. Sim, exatamente, é muito público. E até do festival a questão também do ego. A gente quer ser bem avaliado, a gente quer ser reconhecida, né? Pelo trabalho que a gente teve. Então, sempre vai pesar, né? Parte de competitiva sempre pesa um pouco. Sim. E até a parte, tipo, de dança em grupo, assim, a responsabilidade, tipo, na minha mente, pelo menos, passa, assim, nossa, eu tô aqui competindo, se eu errar alguma coisa, tem um grupo inteiro que tá junto Que vai ser comigo. prejudicado, às vezes. A gente pensa, a gente coloca isso na nossa própria Sim. cabeça, né? Sendo que muitas vezes nem é, tipo, tudo isso. Tipo, o jurado sabe que você é humano, que você tá ali, que você pode errar, que você não precisa estar, tipo, perfeito. Ensaia pra ser perfeito, assim, né? Só que, tipo assim, na nossa mente a gente coloca, tipo, nessa cobrança, tipo assim, tem que ser perfeito, porque se eu errar, o grupo todo vai ficar triste comigo, Eu assim. acho que esse olhar humano pra dança tá vindo cada vez mais, até nos festivais, assim. Tu vê, às vezes, grupos que, pegaram o primeiro lugar, mas na coreografia foi nítido, assim, que aconteceu alguma coisa. Só que eu acho que também eles estão validando isso. Poxa, tava todo mundo sincronizado. Ali aconteceu alguma coisa, eu não sei. Às vezes a questão do palco tá escorregadio, a questão que tá usando. Então, são várias coisas que acontecem. Né? A sincronia, ela é um critério? A gente depende. A gente não sabe exatamente os critérios que são avaliados, assim. Não se Mas às vezes se divulga cita, isso. tipo, grupo bem sincronizado, sincronia boa. Eles acabam falando, só que critério... depende muito, porque depende de jurado pra jurado. Depende de festival, acho que Depende também. de nível, se é júnior, se é sênior, se é adulto da categoria. Infantil não devem julgar, assim, sincronia, porque são crianças, assim. Só que deve julgar também, só que não tanto quanto julgaria pra um sênior, Só assim. que eles acabam falando, elas respiram juntas. Então, querendo ou não, muito, assim. se destaca um pouco, né? Sim, A limpeza coreográfica, né? Sim. Eu acho que a dança é uma questão que... Uma harmonia. Isso. Quando tu vai levar para uma competição, ou até para apresentação, né? Que a gente quer apresentar um bom trabalho, se busca essa unidade coreográfica, né? Aí a gente acaba tirando um pouco da individualidade do bailarino. A gente coloca dentro de uma caixinha. Né? O que não, infelizmente, não deveria. Porque cada um tem uma trajetória diferente dentro da dança, no seu próprio corpo. Cada um tem uma trajetória diferente. Sim. Né? Eu tenho uma aluna que tem problema no ombro. Como é que eu vou passar? Ela não vai fazer o mesmo movimento igual. Sim. Né? O mesmo movimento, na verdade, ele vai ser uma coisa totalmente diferente para cada uma das minhas alunas. Vamos entrar na estética. Vai ser um movimento diferente, cada um. Cada uma inclusão, vamos entrar na estética, aí vai longe. Por isso que a aula é tão importante, né? Que a aula, o bailarino consegue colocar a sua essência na dança que ele tá fazendo, tipo, nas sequências, Porque em coreografia tem que ser praticamente, tipo, todo mundo um só, assim, Aí, O balé clássico é super cruel, né? Nossa, muito. Participar de tal apresentação. Sim. É horrível isso, mas é a maneira de entender algumas coisas que quando elas chegam nessa, sei lá, nesse corte né, de excelência, né? Sim. No corte de excelência, quando a gente vai olhar para também esportes de excelência, chega uma hora que aquilo que não se encaixa não vai. Corta. Isso eu sempre Isso é cruel também, né? Eu falo também para as minhas alunas, nós somos amadores. Né? A gente tá querendo desenvolver, a gente quer desenvolver um bom trabalho. A gente quer chegar lá, olhar se o nosso objetivo é o festival, é olhar lá do festival, nossa, a gente fez um bom trabalho. Se o objetivo é o show, a gente fez um bom trabalho. Né? Finalizar a aula, nossa, gente, vocês fizeram um ótimo trabalho hoje. Então, qual que é o objetivo de cada um? A gente é amadores, né? Então, o objetivo de uma talvez é conseguir subir o braço. Mais. Tu és uma profissional. Mesmo que talvez tu ainda não estejas dentro... Ainda, né? Mas tu já és uma profissional, né? Que tá lidando com a dança de outra forma. E vai saber que não dá para criar daqui a pouco um lugar onde a gente tenha, né? Assim, uma companhia que todo mundo ganhe para participar dessa companhia. Como se fosse uma profissão mesmo, né? Sim. Que só assim para tu fazer parte, né? Se tu quisesse trabalhar como bailarina, tu não tem que ficar em Brusque. Tu consegues viver da dança aqui porque tu vai dar aula. Mas agora, como bailarina, bailarina, tu teria que sair para um centro maior onde isso é possível. Mas quem sabe, né? Não sei como é que tá Itajaí, Blumenau hoje, não sei se eles têm
bailarinos, assim, que trabalham 8 horas por dia como bailarinos, né? É a mesma coisa a vida de um atleta, né? Sim. Para ele viver daquilo, como é que ele vai fazer, né? Às vezes dá para tu fazer quando tu é bom o suficiente, sei lá, chama atenção o suficiente para dizer, não, eu vou morar nessa cidade, mas vou, vez e outra, ir lá dançar para essa companhia, ganhando por essa companhia, mas muito, assim, ainda parece longe, assim, né? Sim. Não sei, Não, é uma não sei como é que tá. É uma logística muito grande. E infelizmente não vale, aí quando coloca na ponta do lápis, não vale a pena tu ir e voltar. Sim. Porque não vai cobrir, digamos, os gastos de tu ir e voltar. Sim. Ou até de se manter lá dentro por essa parte da arte ainda do artista, talvez agora como... Sim. Nossa, eu fiquei tão feliz com essa notícia. Com essa lei vai dar realmente uma sim. melhorada. Porque é a pessoa, assim, horas de ensaio pra ganhar R$150. Tipo a Ana, né, filha da Proneide do Estúdio Anas, porque a Ana, depois, sim, que ela saiu do colégio, ela quis... Fez dança lá na FURB, Em né? Curitiba, Curitiba, ela foi fez. pra Curitiba pra fazer faculdade de dança mesmo. Aí ela entrou na companhia da Irene Fetzer, e aí ela ficou lá 4 anos só dançando mesmo como bailarina, assim, competições e tudo mais. E aí agora ela voltou pra dar aula no estúdio, mas a E ela Proneide... ganhava como bailarina, ela ganhava um salário. Pelo que eu sei, sim. E a Proneide mesmo fala que, tipo, se for pra ter essa experiência, que é muito mais fácil fazer a faculdade de Educação Física e depois escolher se você quer dançar mesmo, fazer ou dar aula, né? Um pouco, né? Porque foi muito difícil, porque a Ana teve que se manter lá em Curitiba sozinha e só às vezes vir pra cá, assim, tipo, era muito diferente as vibes, assim, que tava cada uma, assim. Não, e a Ana, no caso dela, eu penso também que, além de tudo bem, ela ter uma referência, uma motivação, ela tinha o conforto de saber que aqui ela tem um negócio que envolve a dança. Uma segurança que é dela. Né? Quando voltar... Né? Então, assim, isso também, de alguma forma, deu pra ela um pouquinho mais de certeza de que ela podia trilhar esse caminho. Não, e a bagagem que, com certeza, ela trouxe... Nossa, muito aprendizado. Vale muito fazer isso. Sim. Nossa, vale muito. Porque daí ela aprendeu tudo lá daquela companhia, assim, que ela consegue trazer pras aulas agora pra gente, né? Sim, ter, tipo, essa outra visão, assim, ser ensinada por outras... de uma professora que já tá formada, assim, em dança, não, tipo, talvez de uma aula de faculdade, assim, que o professor, ele tem conhecimento, mas às vezes não vai passar o que uma professora que já tá ali na companhia passaria, da bolha assim. mesmo, né? É Muito verdade. legal. E... Você lembra da Isabel, que também era lá A da Isabel, Neide? A Isabel eu dancei com a Isabel um tempinho. E ela tá nos navios ainda. Fazendo cruzeiro, a gente tava falando sobre ela. Né, cara? Eu nem sei Ela como é que deu um tá. curso pra gente esses dias, essas semanas fera, atrás. né? Eu acho que ela tá até participando de alguma coisa relacionada com o Beto Carreiro, assim, Que ela chegou tava a lá postar esses uns dias, stories. Ela tá fazendo umas experiências no circo, assim, tipo, um monte de coisa nova. A gente tava comentando exatamente isso antes. Aham. Ou pra realmente a parte da dança, ou tu vai dar aula, ou tu vai começar daí a fazer teste pra realmente trabalhar como artista, né? E essa transição de... Tu começa a dar aula, depois que tu começa a ir, não, realmente agora passei no teste, vou tentar equilibrar, esse meio aí que daí a pessoa ou acaba desistindo da área, né? Então, às vezes, não vou fazer mais nenhum negócio pra você. Sim. Porque é o difícil. Então, ou tu se joga realmente, não, agora eu vou fazer teste, vou ficar numa companhia, vou ficar lá. Depois que acabar tudo, ok, daí eu vou pegar minha bagagem e vou dar aula. Sim. Agora, o equilibrar isso... Os atletas passam também um pouco por isso. Meu marido foi atleta há muitos anos, então teve uma fase da vida dele que ele era nadador, mas também começou a entrar numa idade que ele poderia pensar em trabalhar como o treinador, como o cara que vai ter a equipe de natação. E aí foram 5 anos de transição. Ele vai parando de nadar, né? E ele nadou pelo Brasil inteiro, nadar pro Flamengo, o Flamengo paga para eu ir lá nadar, mas eu tô trabalhando com a equipe em Brusque, então ele ganhava um salário comum para poder se manter também, no fogo. Então acho que atleta, né, artista, tem essa... Principalmente quem vai para licenciatura, né? E vocês já fizeram algum outro tipo de esporte, assim, que vocês consigam talvez comparar alguma experiência ou sentimento, assim, com a dança, que vocês acham que faz sentido, ou vocês realmente só, tipo, assim, tiveram uma experiência maior na dança, assim? De experiência grande, eu tive no vôlei também. Nessa faixa que eu fiquei sem dançar, eu joguei vôlei. A minha mãe, ela é de esporte, então tudo que era esporte, ela falou, vai até tu encontrar o teu, né? Experimenta um pouquinho de cada e vai.
E daí eu fiz tudo. Fiz natação, fiz taekwondo, fiz muay thai, academia. Então, até na faculdade de educação física a gente experimenta, a gente aprende todas as modalidades, né? Todas não, mas um grande leque delas, né? Mas a dança pra mim sempre foi diferente, assim. Eu tenho a minha satisfação física, digamos assim, né? Quando falo na parte esportiva, né? Como exercício físico, na dança. Sim. É algo que eu paro e eu estou ali. Eu tenho essa consciência, essa parada. Nos outros esportes eu não sinto isso. Sim. É uma coisa que tu vai, já se técnico, vem a bola e vai. Tem impulso, tu não tem tempo, me dá até uma ansiedade, um negócio. Dá até um E negócio. tem uma reação rápida. Na dança tu tem aquela parte de tu entender, tu se entende como corpo. Eu acho que essa é a diferença da dança. Sim. Né, dos outros, porque a dança, ela tá dentro da educação física, né, dentro até da grade, né, na matéria educação física, ela faz parte da educação física, por ser algo que mexe com capacidade física, de exercício físico. Sim. Hoje a gente tem a parte de fit dance, ritmos, que vai entrar nessa parte de atividade física, mas ela é um campo da arte também, né? Então ela está dentro da componente artes também. Acho que é um dilema ainda, né? Ela tá nos dois, né? E cada um vai trabalhar a dança de uma forma totalmente diferente. Dentro da educação física, tu vai ver a dança como, digamos, preparação física. Tu vai vir pra essa parte de... Como, sei lá, o yoga, que tem toda uma religião por trás. A capoeira, que tem toda uma base histórica. A capoeira que também é dentro da que educação é uma física. luta ou não é? As artes marciais. É uma luta, né? uma dança, o que é? Tem até uma questão assim também, né? Sim. Então, só que a dança ela tem essa parte, exatamente, uma parte cultural por trás, né? Uma bagagem técnica que vem também. Então, tudo ela é uma arte, né? Sim. E ela Vendo não como ela é pode... linda, a gente nem entende ela direito, o que ela é. Exatamente. E ela não pode ser perdida, na verdade, né? Sim. Não pode perder esse viés artístico, porque se tu perdendo o viés artístico, tu vai ter o quê? Uma reprodução mecânica. Sim. Vai ser tudo robotizado. Eu acho até que essa parte dos erros, assim, traz essa humanidade e traz mais arte ainda, tipo, pra dança. Sim. Deixa nesse dilema. E aproveitando que tu falou da faculdade, como que foi conciliar, assim, o estudo na faculdade de educação física e dar aulas de dança e ainda seguir a vida como bailarina mesmo nesses últimos anos? Ai, uma doideira. Graças a Deus, acabou. Espera ter filho. Eu acho que, como até a gente estava falando antes, tu conseguir conciliar tudo é difícil, né? Sim. Porque é aquilo, tu quer se dedicar em tudo. Eu quero ser uma boa bailarina, eu quero ser uma professora, eu quero ser uma boa estudante, uma boa profissional. Sim. Então, isso que é o difícil. Ainda é mais fácil porque tá meio que tudo interligado, né? Então, conseguir colocar uns estágios da minha faculdade, fiz meu exercício físico dentro da dança. Então, a gente ainda consegue casar, né? Sim. Mas eu acho que o mais difícil foi eu sair da figura de bailarina e ser professor. Eu acho que essa é uma transição que realmente daí me estruturou como profissional também, assim, né? E tu gosta... Eu tô fazendo podcast. Ô, Sofia, tu te reconheces mais, ou não sabes nem... Talvez não tá nesse lugar ainda, mas te reconheces mais trabalhando com as bailarinas, né, com os alunos, dando a aula, ou você ainda sendo a bailarina? Olha, eu tô nesse dilema ainda. Eu tô ainda nessa... gosta mais, né? Eu tô ainda nessa descoberta, porque tu sair da figura de bailarina é muito bacana, porque tu vê a tua arte sendo feita por outras pessoas. E tu olhar assim de fora, algo que tu, digamos, você dançando é muito abstrato. Tu sente, mas tu não vê, então... Tu vê as outras pessoas dançando a tua arte, é como se tornasse concreto. Eu acho que tu muito sempre lindo pensou. isso. Nos shows que a gente assiste, a gente consegue, parece que, identificar quem fez a coreografia pela identidade que as bailarinas mesmo Tem uma trazem. assinatura. Muito da O pessoa. jeito, assim. E é muito lindo, assim. Nossa, toda vez que eu vejo as minhas alunas dançando, eu choro, assim. Parece que sai da minha cabeça, eu desassocio, assim. É lindo. E quando tu vê a importância da dança, não no palco, mas quando uma aluna chega e fala, nossa, hoje... a aula foi muito boa. Teve uma aluna que escreveu uma carta e ela falou, nossa, me identifico muito. Eu contei pra ela um pouquinho, que eu era mais tímida, ela uma mais tímida. E falou, meu Deus, a diferença de um professor. E eu tive uma professora que fez essa diferença pra mim. Eu poder ser um pouquinho do que ela foi pra mim, nossa, isso me enche, assim, me preenche de uma forma Olha o incrível. papel do professor. Incrível, eu acho Profissional que bom. Nossa, isso assim não tem preço. Das alunas sentarem e contar as coisas pra mim que tá acontecendo. E daí vira aquela relação de amizade, mas Sim, respeito, é uma coisa assim. A dança ela tem essa proximidade muito grande, que é muito gostoso. Do professor também ser amigo e também
e também tá ali junto, né? E é uma relação de respeito, de trabalho junto, a gente precisa que é delas, né? Sim. Sim. No trabalho de dança eu preciso que elas façam... elas são as minhas funcionárias, digamos assim, né? Sim. Então eu preciso delas. Sim. E é tão bom ver elas se desenvolvendo e ver, nossa, o que eu tô fazendo tá funcionando. Elas estão empolgadas com a coreografia, elas estão empolgadas com a música que eu trouxe. Isso é maravilhoso. Mas tem uma parte minha que é muito... que brilha muito sendo bailarina. E daí eu... Já chegasse a pensar sobre, será que eu espero e me dedico primeiro a ser a bailarina, porque não sei o quanto que a gente consegue fazer as duas coisas de maneira excelente, né? Exatamente. É alguma coisa que você vai deixar. Obrigada. Ano passado, por exemplo, até ainda não voltei, eu parei de fazer aula. Eu só tava dando aula de dança e daí finalizando a minha faculdade. Então esse momento agora que eu vou voltar a fazer aula. Isso me dói muito, eu sinto uma falta. Às vezes que eu penso em desistir da dança, eu faço uma aula, não, gente, é isso. É isso. Não, eu quero isso mesmo. Então isso alimenta o professor, né? O professor, ele tem que lembrar que ele também é bailarino. Sim. Sim. O professor, ele é bailarino. Ele precisa trabalhar isso nele, alimentar isso dentro dele. Tem uma parte minha que é muito latente, assim, em talvez ir pra... ter essa experiência, talvez, ficar um tempo fora como bailarina, pegar tudo e voltar a ensinar. Eu acho que também é você realmente ter uma formação... a formação que eu tenho em dança, digamos assim, é fazendo cursos, né? Vou muito pra Joinville, fico uma semana lá, fui para um congresso em São Paulo de Jazz Dance. Então, eu sinto muita falta de estudar até a parte cultural, né? Eu compro cursos, assim, de história da dança, de... Muito importante. Nossa, eu sou apaixonada por Muito estudar importante. arte. Até eu tô buscando uma pós, na verdade, em dança, né? Pra conseguir um mestrado, talvez alguma coisa, conseguir fazer uma pesquisa Faz isso. mais profunda, assim. E eu sou apaixonada por arte. Porque quanto mais repertório, eu acredito nisso, né? Quanto mais repertório, mais sensível tu vai ficar na hora também De passar o... Mais sentido consegue trazer pra, tipo, pra coreografia. E quebrar paradigmas, assim, sabe? Eu acho que tu pode explorar coisas que a gente nem imagina, assim. Sim, e essa parte de ensinar, tu conseguir ser muito mais detalhista. Esse movimento tem um motivo, né? De onde que ele vem? Sim. De Por onde que ele tá surge? fazendo, Tem né? uma história. Então eu acho, nossa, sensacional. E eu sinto, eu quero muito aprender pra também ensinar, né? Mas eu ainda tô um pouco assim, né? Eu tenho 22 anos. Meu Deus, nem. Sorry. Meu Deus, eu tô vendo assim, uau, eu tenho até uma saudade. Então, contigo agora. E tu não pensa em voltar, Carlinhos? Tipo assim, como é que tu lidou, assim, depois de ter saído da dança? Sempre foi difícil, sempre vai e vem, sempre foi. E eu sou muito esquisita, assim, né? Eu diria que eu ainda nem sei o que eu quero, né, fazer quando crescer. E eu parei também porque eu engravidei, eu tinha, como eu falei, não tive as mesmas coragens, né, tive outras coragens. Sim. Outras, assim, possibilidades que apareceram e eu achei que aquilo era, né, e sim, eu acho que faria várias coisas de novo. Acho que isso é um bom sinal, né? Acho que eu faria isso de novo. Mas engravidar foi uma coisa assim que mexeu bastante comigo, a maternidade. Eu encarei a maternidade como uma coisa assim integral na minha vida, para mim. Porque meu primeiro filho foi o Isaac. Então, eu tinha que também trabalhar e estar grávida e me dedicar à dança e depois disso, né, ter o filho. Meu trabalho não era dança. Então, eu precisava fazer algumas escolhas ali, principalmente em relação ao tempo. A gente só tem 24 horas. E aí também as exigências que aconteceram em relação ao Isaac quando ele era pequenininho. Então, assim, acho que ali foi um grande divisor de águas em relação às minhas escolhas com a dança. Eu tinha 26, 27 anos, estava dançando bastante, né? Acho que foi uma época que eu dancei muito. Dos meus, talvez 20 aos 25, foi o meu auge, digamos assim. E um pouco antes também, mas eu fui fazer intercâmbio, assim, muita coisa diferente, assim, aconteceu. Então, acho que foi mais por isso, tá? Maternidade. Não que foi uma coisa ruim, sabe? É só uma constatação, assim. E sinto falta, mas também por conta de ser uma atividade física
né? Que libera um monte de coisas, um monte de reações químicas no teu corpo, no teu cérebro, a questão do pertencimento, tem tudo isso. Então, uma memória muito positiva, assim, né? É as pessoas com quem eu me relacionei. Tu vai falando, eu vou me identificando com várias coisinhas lá de trás, né? Então, o Beto é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Uma construção de relação com várias coisas, inclusive com a questão do masculino na dança. Que ainda é um problema, tá? Muito forte. Paradoxo ainda. Ó, assim, vou falar uma coisa que talvez, não, assim, é um pouco delicada, mas, né, assim, ela é muito presente, principalmente em cidades menores, né? Que quando a gente, por exemplo, estamos falando de uma escola, quando vem lá as atividades extracurriculares, então, para as meninas é a dança, para os meninos é o futebol. É o futebol. Desde o início. Desde Também sempre. é a opção, né? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que eu aprendi muito tendo um professor homem, né? Assim, durante muito tempo, mas ainda é um lugar, pelo menos na nossa cidade, das mulheres. Né? Sim. Pouquíssimos meninos, os né? bailarinos tu conta os dedos. A gente tá falando eu tô falando aí de 30, 40 anos, tá? Sim. Então, o Betinho vai fazer 60. E olha como ele foi forte, né? Todo esse tempo, e enfrentar, enfim. Então, acho que são valores que a gente ficaria até amanhã aqui falando, né? Acho que vai muito ao encontro de tudo que a Sofia falou. Para mim, a dança bate de outra forma, eu sempre vou ter um olhar para a dança diferente. Ela, de alguma forma, tá de vez em quando aparecendo. Eu faço de vez em quando aula, né? Muito esporadicamente. Tem outros esportes também na minha vida, eu gosto, né? Mas a dança é diferente, sim. Bate diferente. É uma linguagem. Linguagem. Eu acho que, na verdade, a arte, né? Uma vez artista, vai ser sempre artista. É uma forma que tu escolhe de viver. De olhar, exatamente como falou, de olhar para as coisas, né? Ter uma sensibilidade diferente. Isso mesmo, Sofia. E pra fechar, então, que conselhos vocês dariam para jovens que eles querem entrar nesse mundo da dança, mas também se preocupam com a saúde física e emocional? Psicológico, sim. Assim, Eu acho Mais com a Sofia. Eu acho que eles têm que... Acho que, na verdade, todos, né? Devem entender onde a dança tá na vida de cada um. Eu acho que é você ver como você enxerga a dança, como você a compreende, né? A dança, para alguém pode ser atividade física, né? Realmente, não gosto de caminhar, não gosto de musculação, então vou pra dança e se identificar totalmente com a modalidade. Uma parte de interação. Pode ser simplesmente, fazer a coreografia da festa junina, participar de uma gincana, a dança também tá aí, né? E faz diferença, na verdade, faz muita diferença. sim. A pessoa pode não gostar de dança, mas tá na plateia, prestigiando. Pode, fez aula, acha lindo, Perfeito. exatamente. Ela consome os conteúdos de um estúdio que ela admira, de um profissional que ela admira. Então, a dança, ela atinge as pessoas de várias formas, né? Sim. A dança, pra mim, durante muito tempo, foi suficiente dançando Daniel Saboia e já se deu né? E foi ótimo, foi maravilhoso, sim. né? Perfeito. Hoje, eu busco mais. Hoje, a dança, pra mim, ela é o meu maior amor. Ela é o que me move, né? É realmente de enxergar a dança em tudo. Sim. Na música que eu escuto, eu chego a ter espasmos quando eu escuto uma música que eu já dancei. O corpo começa a soltar, eu vejo as coisas diferentes. Então, a dança, pra mim, ela tá aí. Né? E se a pessoa se identifica fazendo aula, realmente, não, a dança pra mim é fazendo aula, adoro fazer aula. Sim. Então, se joga. Realmente vai fazer aula, Só vai, né? se desafia. Chega o professor, não, olha, hoje eu não consigo, se conheça, né? Acho que tem que ter um respeito muito grande pelo corpo, quem dança, porque a gente leva muitas vezes o corpo ao limite. Nessa parte de festival, quando vai chegando o show, é ensaio. Então, respeita o seu corpo, né? Numa dessa, eu acabei me lesionando. Acho que isso melhorou também, né? Com o tempo, meu Deus, tinha umas coisas que a gente fazia quando era adolescente. Eu acho que a O professor subir nas pernas. A exigência do professor muda. A exigência do professor mudou. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas conhecem menos o próprio corpo e os seus limites. Porque Eu acho que o desejo, talvez, de ir mais além, né, nessa questão, tu acaba... Ultrapassa, muito, assim. sabe? Cara, sabe que uma coisa que é muito diferente de, assim, comparando os tempos, é que quando eu dançava, na idade, por exemplo, da Sofia agora, ou tá um pouco antes, na idade de vocês, nós não tínhamos nas nossas mãos todos os melhores bailarinos e vídeos e sequências do planeta. Exatamente. Éramos nós. O máximo que a gente poderia ver é ir até Itajaí, Uhum. ou aparecia alguma coisa em Joinville uma vez no ano. Uhum. Mas vocês, é o tempo inteiro se Diariamente. comparando Aham. com o que há de mais perfeito sendo exposto Sim. no mundo todo. Uhum. Nossa, não deve ser fácil. Eu acho que para nós,
Na minha geração, talvez foi um pouquinho de menos pressão nesse sentido, sabe? De ver uma coisa, às vezes chega na sala, às vezes não viram uma coisa e estão tentando já. Não sabe como é que foi. Não tem a consciência de como fazer, né? Eu acho que isso realmente mudou muito, tem toda a razão. E eu acho que a gente achava que a gente era mais melhor do mundo, assim. Vocês têm um pouco mais de consciência. Sim. Né? Sim. Acho que sim. Legal. Eu acho que vai exatamente nessa linha de tá em sala de aula, de achar um lugar que você se identifica. Eu acho que a dança tem muito estúdio. Faça aula com diversos professores, experimenta estilos, movimento. Testar. Testa tudo que tem pra testar. E coloca você ali, né? Eu acho que isso, como a gente tá falando antes, né? Que a dança é uma arte. Ela quando você realmente começa a dançar, é que você se coloca ali. Tá reproduzindo uma coreografia? Coloca a sua personalidade, né? A sua subjetividade ali. O que você quer passar? Aí você vai entender mais o que é a dança. Mas realmente, assim, tá com bons professores, dividir o palco com pessoas que você se identifica, com pessoas que você tem esse acolhimento. Você assistir alguém que você admira dançando, nossa, eu acho que isso é uma aula. Isso, assim, te preenche por dentro de uma forma muito diferente. Sim. Nos festivais, assim, quando a gente olha uma coreografia que chega a arrepiar, que, tipo, nossa, sente a dança realmente que, tipo... isso é maravilhoso. A arte, assim, porque a reprodução técnica dela impressiona. Salto, giro, tu olha assim, tu fica, maravilhoso. Mas agora, tu se identificar com uma coisa, alguma coisa te emocionar só por tu estar assistindo. Porque às vezes não tem nada vai muito além. extraordinário, né? Sim. Às vezes é algo ordinário, só que dito de um jeito, né? Sim. Toca de uma maneira expressado diferente. de um jeito, expressão. tão simples e tão profundo. Assim, ouvir a Sofia foi muito bom, olha que legal, né? Nunca tinha te ouvido falar, né? Só escutar. A linguagem é linda, a fala também é muito bom. Olha, isso que tu tá dizendo, Sofia, e esse lugar, assim, que tu estás hoje, eu desejo para os meus filhos, porque quando a gente encontra uma paixão, a gente não se nada derruba. Porque quando tu tiver momentos na vida, que todos teremos, assim, de coisas difíceis, se tu tens uma paixão, tu te apoia naquilo, pelo menos, assim, mesmo que às vezes não vire a tua profissão, assim. Então, eu diria assim, que eu desejo para os meus alunos, né, eu sempre só 20 anos trabalhando com adolescentes, e para os meus filhos, é uma paixão. Sim. Que vai ou não ser a profissão deles, né, eu acho que quando a gente tem essa coragem, né, ou que sempre esteja ali com eles. Eu acho que talvez para mim a dança tenha esse lugar de apoio emocional, né? Talvez para outras pessoas não, mas foi uma paixão, ainda é uma paixão, que eu talvez não consiga fazer mais tanto, mas eu consumo. É um prazer estar aqui, eu estou interessada Traz em um te ouvir. sentido De aprendizado. Eu gosto de saber que tem alunos meus, né, alunas minhas que estão dançando, eu aprecio, eu acho lindo. Claro, em outras áreas também, como a música, que é algo que é muito importante para mim também, ou a literatura, né? Sim. Mas, assim, uma paixão, gente, qualquer coisa, né? E que aquilo seja um lugar de entrega, assim, e tu passa muito isso, Sofia. É uma paixão, assim, Tu falando. tem só 22 anos, tu te expressa muito bem, tu estás muito segura das coisas que tu tá falando. Eu não sei se foi só a dança que te fez, né, te deu isso, ou se foi também outras coisas, ou se é muito teu, mas assim, uau, tá? Não esperava isso. Eu tava esperando uma menina de 22 anos, não uma mulher de 46, 58. Muito bom estar aqui. Obrigada, tá? A gente que agradece. Eu te vendo falar assim, Aline, porque é coragem. E assim, quando acho que a dança, ela é... Eu tive a oportunidade de entrevistar no passado, pro meu artigo, um professor e um bailarino de 6 estúdios de Brusque. De sentar com eles, assim, entrevistar e... Conta a tua história, né? E é maravilhoso, assim, a gente tem muita paixão pela arte, pela dança em Brusque. E como isso tá crescendo, exatamente como a gente tá falando, tá crescendo cada vez mais. Ai, que susto! Posso botar um alfinete aqui antes da gente ir embora, rapidinho? Ai, que susto! Aquela foi uma coisa que eu lembrei na hora. É que eu sou um pouco assim. Ai, meu Deus.
quando tu falou que tu fosse fazer várias entrevistas, né? Tu acha que ainda existe, pelo menos na minha época, um pouco antes, um pouco depois também, a coisa da rivalidade que não deixa essa malha da dança, né? De quem dança e de quem coreografa, se unir o suficiente para fortalecer a modalidade na cidade? Tu acha que isso tem muito ainda, a rivalidade, de não se assistir, de não bater palma e ficar feliz pelo outro? Eu acho que não tanto. Tá melhorando, tu acha? Eu acho que isso talvez veio de uma estrutura muito antiga, assim, que se manteve por até algum certo tempo, porque era aquilo que o pessoal estava acostumado. Sim. Mas o engraçado é que praticamente todos, assim, no final eu perguntava, o que você acha que falta na dança hoje? As pessoas se unirem. Olha só. Então é isso que... E todo mundo falou isso, então, gente, vamos se unir, né? Então bora! Sim, exatamente. Cada um tem... Eu acho que tem mercado de trabalho para todo mundo na dança. Cada estúdio, isso é muito legal de identificar. Vai para uma linha muito diferente. Né? Então, como tem mercado para tudo isso. E eu tava falando antes, eu quero muito fazer uma aula com a Ana Carolina, com a filha da Neide. Porque a bagagem que ela tá trazendo, nossa, vai ser maravilhoso. Ter essa humildade, né? Não, e é lindo, nossa. Tenho amigas que dançam na Sloan, adoro o trabalho da Stephanie, que tá ali no grupo, que é um estilo totalmente diferente. Nossa, a Naira fazendo um trabalho incrível na parte de festivais, né? Anas também, então a gente só tá crescendo. Que só bom. Tá crescendo. E realmente ter esse olhar, nossa cidade é muito boa na dança. A gente tem estúdios aí, né, levando pra festivais, trazendo, reconhecimento. E coreografias lindas, trabalhos lindos, um olhar artístico maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma pesquisadora que é a Marcela Bevenu, que eu fiz um curso com ela lá em São Paulo. Que ela fala, ela traz pro jazz, né? Mas o jazz sobrevive no corpo de quem faz. E a dança sobrevive no corpo de quem faz, né? E a gente tem muita gente fazendo dança. Então a dança, ela tá viva. E se a gente juntar tudo isso, nossa, isso é maravilhoso. E cada vez mais tá juntando. No nosso grupo de 8 amigas, 3 estúdios diferentes. Então a gente se assiste, a gente se apoia. Muito positivo semana, isso. A gente se apoia, a gente comenta. Então, isso é a gente muito traz positivo. experiências diferentes. Sempre traz informações, assim. Sim, aí eu acho que cada estúdio tem dores muito semelhantes, assim. Sim. De questão de, muitas vezes figurino que deu errado, o que acontece, né? De teatro, várias coisas. Situações específicas. Sim, e às vezes trabalhar até temas de shows semelhantes, né? Então, sim. Acontece tem muito. isso também, né? Então, mas cada um tá fazendo um trabalho muito lindo na sua especificidade, assim, né? E por isso que tá arrasando. É isso que eu queria saber. Então a gente finaliza, né, por hoje. Amei ter vocês como convidada, a gente amamos. Vamos marcar mais vezes, porque tem muito a se abordar ainda, né? Fica até amanhã. Então a gente aprendeu muito também, porque a gente tinha muitas dúvidas. Então, muito obrigada de novo. Obrigada por terem disponibilizado um tempo. E pela iniciativa de vocês também, né? De expor um pouquinho mais a dança. A gente fica feliz que vocês gostaram e que o papo rendeu muito bem. E, aprendi muitas coisas, de verdade. Assim. Muitas dúvidas muito mesmo. legal. Então, muito obrigada. Sim, e obrigada. é isso. Tchau. Tchau. Beijo.